Lá do nosso nascimento, dentro do partido, os jovens não gostaram, né? Não entenderam. Por que separado? Bom, é só você olhar para o lado e perguntar, por que só tem 2 em 20? Né? Por que só tem 10 em 100? O PSDB Mulher foi o primeiro partido que criou um segmento mulher. Várias mulheres que já faziam política perceberam a necessidade de se criar um segmento dentro do partido, porque era muito notório, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a falta de mulheres atuando na política. Nós não iremos alcançar a democracia, como dizia a dona Ruth Cardoso, se nós não tivermos igualdade de gênero. E a igualdade de gênero, ela começa dentro do próprio partido. A luta das mulheres pela igualdade de gênero é antiga. O movimento sufragista nasceu no final do século XIX, na Inglaterra, buscando o direito das mulheres de votarem e serem votadas. No início do século XX, a mobilização ganhou o mundo e o voto feminino foi adotado na maioria dos países democráticos, começando pela Nova Zelândia em 1893. No Brasil, essa mudança ocorreu há menos de um século. Aqui, o voto feminino foi um direito conquistado em 1932. 2 anos depois, Carlota Pereira tornou-se a primeira deputada federal eleita no país. De lá para cá, várias outras pioneiras chegaram aos parlamentos e aos governos. Porém, ainda estamos longe do ideal. Somos a maioria da população, mas nas últimas 4 eleições, a cada 5 pessoas eleitas no Brasil, apenas uma era mulher. Se ainda somos poucas em número, qualitativamente temos uma participação transformadora, fazendo a diferença para todos os brasileiros. O nascimento do PSDB Mulher, ele não é num momento, tá certo? Tem sempre o parto, aí nasce. E ele foi junho de 98, na preparação da convenção para a reeleição de Fernando Henrique. O contexto pelo qual se teve a decisão de montar o movimento de mulheres dentro do PSDB começou pelo próprio nascimento do partido. O partido tem 35 anos, nós completamos 25. Ele nasceu no momento de pura transformação que foi a Constituinte. Era o fim da Guerra Fria e o nascimento de uma década, os anos 1990, de profunda transformação tecnológica, social, política, no mundo inteiro. Aí está o nosso embrião. Porque para fazer uma política diferente do que havia sido feito durante todo o período da guerra, pós-guerra e Guerra Fria, era necessário ter uma agenda política. E nessa agenda política se queria, na verdade, fazer com que o Brasil fosse um país mais justo, menos desigual, mais democrático, mais desenvolvido. E para isso, a agenda do mundo já se preparava para dizer, enquanto não tiver mulher numa proporção melhor na política, essa democracia não chega. Em 95, a Ruth Cardoso formou um grupo, conduziu um grupo para o que foi a década dos 90, que foi a década das conferências, megaconferências da ONU. E olha, a ONU, sem a Guerra Fria, sem o Muro de Berlim, ela passou a ser o local onde a agenda política dos diferentes poderia criar consensos. Lá foi a Ruth, com um grupo de mulheres, e dentre elas algumas que fundaram junto conosco, 3 anos depois, o PSDB Mulher. E nesse encontro ficou muito claro essa necessidade de se criar segmentos para que dentro dos partidos a gente pudesse fortalecer a situação da mulher e pudesse atrair mulheres para participar mais da política. A luta das mulheres pela igualdade não é uma luta apenas em seu próprio benefício. É uma luta em benefício de todos e se confunde, por isso mesmo, com o fortalecimento da própria democracia.
havia um líder muito especial, que era o André Franco Montoro, que era o papa, não apenas das diretas já, mas também da integração entre os povos, a começar pela América Latina. E a sua Lucy, a nossa Lucy. E lá ele disse, está na hora de termos o que a Conferência de 1995 de Pequim diz que a gente tem que fazer com a política. E nós temos a Ruth. Eu sou muito favorável a que as mulheres participem ativamente da vida do país. A minha primeira mulher, que já morreu, a Ruth, era muito lutadora pelo interesse das mulheres. Num país como o Brasil, não é possível que haja um distanciamento tão grande entre o número de mulheres no Congresso e a população. É preciso encontrar caminhos, pontes para isso. A cota é um caminho para isso, né? Então, a democracia é sem reconhecimento da diversidade. O nascimento do PSDB Mulher foi, na verdade, para fazer as mulheres participarem da grande transformação mundial. Então, não era o ano de 98, não era o ano de 95, era o início de uma nova era. Nós estamos comemorando a entrada do novo milênio. As mulheres conseguiram, no último milênio, várias conquistas, muito progresso e lutaram por uma ideia de democracia que se enraizou na sociedade. A democracia que supõe igualdade, e a igualdade de gêneros é uma das condições dessa democracia. Bom, quando eu entrei no partido, para você ter uma ideia, o estatuto do partido dizia o seguinte, que as mulheres poderiam participar da executiva nacional, mas só poderiam votar naquilo que fosse pertinente às mulheres. Então, na primeira reunião que eu fui, eu perguntei ao presidente, né, mas afinal de contas, o que é pertinente à mulher? Aí eu disse, macroeconomia, por exemplo, inflação é um assunto pertinente à mulher, né? Educação é um assunto pertinente à mulher, saúde, afinal de contas, o que é assunto pertinente à mulher? Porque, na verdade, nós somos mais da metade da população e todos os assuntos nos interessam, porque nós, antes de qualquer coisa, nós somos cidadãs, né? E aí eles mudaram, realmente reconheceram que era uma frase infeliz e mudaram o estatuto do partido. A gente não participou apenas da construção da nossa agenda feminina, né, em lutas importantes como combate à violência contra a mulher, né, mas principalmente na ampliação da participação política das mulheres. As pautas do PSDB Mulher são pautas super atuais, envolvem desde as discussões de cenário político, econômico, mas também envolvem discussões que trazem esse pertencimento e a necessidade de ampliarmos os quadros de participação feminina no nosso partido. A gente tem uma necessidade muito grande de fortalecermos umas às outras. E é por isso o papel importante do segmento de mulher dentro do partido político, como PSDB Mulher. Porque é onde a gente coloca a nossa experiência, onde a gente anima outras mulheres a também buscar exercer espaço de poder. Mas para isso, um discurso somente ou conversa não são suficientes. Desde a sua criação, o PSDB Mulher trabalha intensamente e percorre o Brasil para ampliar a participação feminina na política e construir uma agenda de políticas públicas por uma sociedade mais justa, humana e sustentável. Em 2004, lançamos nossas primeiras publicações. Com os cadernos de formação política e o caderno da candidata, firmamos um compromisso permanente com a capacitação das tucanas para as eleições. As produções evoluíram e, em 2018, lançamos o manual Voto Legal, que é atualizado a cada eleição. Antes disso, em 2012, lançamos as bandeiras eleitorais, construídas a várias mãos e sempre com a participação das tucanas. A última edição, lançada em 2022, foi feita com as sugestões das mulheres de todas as regiões do país. Um trabalho de formação de lideranças femininas e de candidatas que vem sendo fortalecido ao longo de 2 décadas de parceria com a Fundação Alemã Konrad Adenauer. Ano após ano, nosso secretariado foi crescendo e celebrando novas conquistas. Em 2009, mais de 600 tucanas participaram do primeiro Fórum Nacional do PSDB Mulher. Naquele ano, foi instituída a medalha Ruth Cardoso, entregue a líderes que se destacam na luta pelos direitos das mulheres e na promoção do protagonismo feminino no país. Neste mesmo ano, uma conquista histórica: a alteração na Lei das Eleições, que determinou a reserva de vagas de candidaturas por gênero.
Em 2012, o PSDB Mulher concluiu seu primeiro Congresso Nacional com a Carta do Recife, que definiu o alicerce para a campanha eleitoral das mulheres naquele ano. O evento contou com mais de 1.000 tucanas. Em 2013, conquistamos 30% dos cargos internos do partido às mulheres. Em 2015, a reforma eleitoral determinou que os partidos investissem, no mínimo, 5% do fundo partidário na criação e manutenção de programas que promovam a participação feminina na política. E em 2018, nossa maior vitória. Decisão do Supremo Tribunal Federal garantiu 30% do fundo partidário para campanhas de candidaturas femininas. Pela primeira vez, tivemos recursos do partido exclusivos para a campanha das mulheres e sob a gestão do PSDB Mulher. Isso se refletiu nos resultados da eleição. Nossa bancada cresceu 60% na Câmara Federal e mais de 30% nas assembleias estaduais, consolidando anos de avanço das mulheres tucanas na política. Nosso movimento feminino foi fundamental para o PSDB eleger 2 governadoras em estados nunca antes governados por mulheres. Uma história que passa por Ieda Cruzius, eleita em 2006 a primeira e até hoje única governadora do Rio Grande do Sul. Por Raquel Lira, a primeira mulher a governar Pernambuco, eleita em uma chapa 100% feminina. E também por Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas, atualmente a única mulher a comandar uma capital no país. Pela primeira vez na história do Brasil, uma chapa de mulheres foi eleita para governar um estado. Aqui em Pernambuco, eu e Priscila fomos eleitas com um propósito de conseguir chegar à vida dos pernambucanos e pernambucanas. E a gente faz isso cuidando, sobretudo, da vida de mulheres. São elas que cuidam das crianças, das pessoas com deficiência, dos idosos. Então, quando a gente diz que vai fazer um governo com mulheres, quer dizer que nós vamos chegar à vida, à casa das pessoas onde elas vivem. Em 2020, eu fui à reeleição e fui a única mulher reeleita prefeita de uma capital. Isso mostra o quanto nós ainda temos que discutir políticas públicas sérias na construção efetiva de mais mulheres nesses espaços de poder. E como nós podemos fazer isso? Acho que não apenas o financiamento dessas campanhas, não apenas as garantias por cotas, mas mais do que isso, fazer com que a política seja também um ambiente onde essas mulheres queiram estar, queiram participar. A senhora acha que as mulheres ainda precisam de um dia? Precisam. É só olhar as estatísticas referentes à desigualdade existente entre gêneros. As estatísticas que não orgulham ninguém do crescimento da violência doméstica que vem sobre a mulher e sobre a criança, a diferença de salários. É só ver a política brasileira. Não é proibido o homem, mas entre nós a gente tem que achar uma linguagem comum que diga por que mais mulheres na política. Eu sou nordestina, então vou dar um exemplo. Quando falta água numa cidade, quem carrega a lata d'água na cabeça são as mulheres. A falta de creche, nenhum homem deixa de trabalhar porque não tem creche, mas as mulheres deixam. Posto de saúde que não funciona, quem vai para o posto de saúde e perde horas e horas quando ele não funciona bem, são as mulheres. Elas é que faltam trabalho, são chamadas a atenção, às vezes são demitidas. Então a gente vê que a ausência de políticas sociais, e isso em várias políticas, afeta diferentemente a vida dos homens e a vida das mulheres. A política o tempo inteiro fecha a porta para mulheres, né? Os partidos são comandados por homens, na sua imensa maioria. Os financiamentos são deliberados, portanto, embora agora seja exclusivamente público, também por homens. A gente não tem política pública para garantir que a mulher possa sair de casa e com isso também poder ter o direito de disputar eleições. E muitas vezes, ainda hoje, infelizmente, e a gente vê isso acontecer repetidamente, as mulheres são utilizadas como laranjas durante a campanha e de tempos em tempos o Congresso anistia os partidos políticos que não cumpriram a sua cota ou que cumpriram a cota e não distribuíram o recurso de maneira adequada. Nós estamos falando do século XXI, onde nós lidamos com vários tipos de violência. A violência política, às vezes antes não tão falada, não tão trazida à cena, ficou muito forte, muito evidente, principalmente depois da pandemia. Mulheres que falam a mesma linguagem, embora pensem muito diferente entre si. Assim como foi o nascimento do PSDB. Tinha da extrema esquerda, da extrema direita e fomos. E transformamos o Brasil, não há como negar.
Eu espero que realmente nós possamos discutir construção de política pública e falar em política de uma forma boa. A política é uma ferramenta que com certeza pode mudar muitos paradigmas no país. Nós queremos chegar aos 50%, ou seja, nos postos de comando, 50% das organizações empresariais, das instituições públicas. A OAB aprovou pouco isso. É meio a meio. Então, quando isso acontecer, tudo muda. Eu sonho com um país em que não nos julgue pelo gênero, em que eu seja julgada pelas minhas atitudes, pelas minhas realizações e não por ser mulher. A gente ainda tem um chão enorme pela frente no Brasil, mas a gente está no caminho certo. Nas mãos da mulher, a transformação na luta pelo social, amor ao ser humano, na casa, indústria, no campo, carinho, chamar que